você agora, então atenção, você que está nos vendo, nos ouvindo, momento histórico, certo? Super clipe, Marcelo Ortega citando A Lei do Triunfo do Napoleão Hill. Eu levava um kit de DVDs que era dentro de um saco de dinheiro. Lembra disso, Raul? Era o DVD, o DNA da venda, comunicação na negociação, vinha com o livrinho Sucesso em Vendas. Bicho, eu fui o que mais vendi kit de DVD, claro, depois da Venda Mais, que já tinha os seus materiais ali, na Expo Venda Mais. Tem uma mudança de comportamento que eu vejo também, né? Que assim, a nossa geração é uma geração que está muito mais acostumada a processo estruturado, né? E eu acho que esse processo estruturado, na minha visão, né, e da nossa geração, ele é um processo mais seguro. Eu vejo que a geração mais nova, eles veem um processo muito assim, subiu a onda, eu vou pegar todo o resultado que eu puder pegar dessa onda. E eles não têm medo que essa onda acabe, porque depois eles voltam e eles pegam outra onda. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, juntos aqui com o Marcelo Caetano, meu sócio na Venda Mais, pilotando mais um podcast VM, nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. Nosso convidado de hoje é um cara que a gente está, nossa, acho que 200 anos juntos, já damos muita risada, já fizemos muita coisa junta, né? É um cara que é conhecido pela presença no palco, mas a presença fora do palco também, um monte de histórias para contar. Gosta de moto, gosta de lancha, gosta de filho, gosta de cachorro, gosta de viajar, quer dizer, gosta de vinho, né? Então, tipo, tudo que a gente acha bom também. Então, vai ser uma conversa muito, muito interessante. Marcelo, quer trazer nosso convidado? Pô, esse eu vou trazer porque esse é uma figuraça, né? É um cara que, como disse o Raul, está há muito tempo também no mercado, como a gente, e há muito tempo se reinventando, porque a gente sempre vê ele nos eventos, sempre vê ele nas empresas. Então é muito bacana conversar com alguém que tem feito uma trajetória de evolução e de transformação aí dentro do processo, né? Porque ninguém fica tanto tempo no mercado se não estiver entendendo o que está acontecendo. Eu acho que o papo hoje vai ser meio que sobre isso, né? Sobre o que está mudando dentro do cenário de vendas. E eu acho que é nada melhor do que falar com quem vive essa mudança lá de trás, né? Porque falar com quem é novo e falar o que está mudando, na verdade, não viveu essa etapa. Eu acho que ele tem bastante para falar para a gente sobre isso, fora da risada que a gente estava dando aqui antes de começar a gravação. Já, olha, fica rindo aqui sem parar, porque é uma grande figura. Marcelo Ortega. Bem-vindo, Marcelo. Que prazer, que honra. Obrigado, Caetano. Obrigado, Raul. Olha, vocês são, assim, na lista das referências que eu tenho nesse mercado e nessa estrada, nessa trajetória como treinador na área de vendas. Vocês estão aqui, cara, entre os 5 principais. Conto nessa mão aqui. Quem são os outros 3? Eu quero saber quem são os outros 3. Aí eu boto com o nosso irmão Claudio Diogo, né? Ok, isso aí merece. Eu boto o Tejon, né? Também, boa. E vou botar mais um aqui, vou botar o Tomanini também aqui, nessa mão aqui, que é um grande parceiro, né? Cara, de verdade, eu acho que a última vez que eu encontrei com o Raul foi, a gente estava comentando, um evento grande da Corpo RH, esses congressos e tal, mas a primeira vez que eu vi o Raul Candeloro foi no primeiro Congresso Nacional de Vendas da KLA, no Hotel Transamérica, Ilha de Comandatuba. Uau! Não é? E a primeira vez que eu encontrei meu irmão Marcelo Caetano, meu xará, foi na Expo Venda Mais 2008, certo? Já revelar certo. Aqui o que mudou. E lá eu me lembro que eu fui nesse... Bom, quando eu vi o Raul, a primeira vez eu era cliente, né? E eu falei, pô, eu quero esse palco, né, cara? Eu quero estar ali. E anos depois, aí 2004... eu estava estreando com a KLA também. Mas quando eu tive a honra de fazer a Expo Venda Mais a convite do Raul, que veio o Jeffrey Gittomer e tal, enfim, foi um super evento. Eu me lembro que eu levava, vocês vão se lembrar agora, hein? Isso aí nós não falamos na resenha antes. Eu levava um kit de DVDs que era dentro de um saco de dinheiro. Lembra disso, Raul? E era o DVD, o DNA da venda, comunicação na negociação, vinha com o livrinho Sucesso em Vendas. Bicho, eu fui o que mais vendi kit de DVD, claro, depois da Venda Mais, que já tinha os seus materiais ali, na Expo Venda Mais. De lá para cá, muita coisa mudou. É uma honra para mim ter sido convidado para esse podcast da maior e melhor
escola de formação de profissionais de vendas do mundo, que é a Venda Mais. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, história de bastidores. Quando eu estava fazendo o briefing com o Jeffrey, ele falou, Raul, quantas pessoas vão ter para eu calcular quantos kits eu levo? E aí eu falei, Jeffrey, o negócio é o seguinte, os kits estão em inglês, então eles estão, né, você vai querer vender eles em dólar, né, não sei se vai vender muito bem. Aí ele foi super arrogante, ele fez assim com a mão, certo? E ele mora aqui em Charlotte também. Então, tipo, eu tava lá num lugar onde ele tinha um estúdio grande, gigantesco, ele fez super arrogante e disse, eu entendo do que eu estou fazendo, deixa que eu... Tá bom. Aí ele falou, vou levar 50 desse aqui e 50 daquilo lá. Vou levar 2 caixas. Eu falei, Jeffrey, não sei se... Eu tenho a lojinha da aula, certo? Tipo, nossos vídeos vendem 50, 60. Não sei se vai vender. Raul, eu sou o Jeffrey Gitomer. Tá bom, beleza. Eu sou o Jeff. Beleza. Não, ele foi com 50, aí quando no final tinha 49, tá? Que ficaram, e o que estava faltando, ele tinha me dado de presente para agradecer, porque não vendeu nenhum deles, certo? Então, e aí eu falei, eu só bati nas costas dele e disse, Jeffrey, da próxima vez, certo? Escute, né? O organizador de evento tem um pouco de experiência, mas eu me lembro que, então, tinha o teu DVD, as nossas caixas ali, que na época tinha vendendo, a galera assim, no tipo, saindo com sacola toda, e ele olhando, assim, dizendo, porra, sabe? Tipo assim, então, quando você consegue vender mais do que o Papa das Vendas, você diz, tem alguma coisa para ensinar também, né? Tipo, essa galera aqui, né? Seja humilde e aprenda. Tinha uma coisa importante para quem é de vendas, eu fui demorei anos para aprender isso, né? Porque no começo a gente começa a dar palestra, a gente começa a levar os livros, leva a mala de livro, leva kit, leva não sei o quê. O Gretz ia com... Quem que ia com ele? O Fadel, eu acho que O Gretz ia com Fadel vai até hoje. Eles vão até hoje, porque o Gretz ele não tem o livro na livraria. Ele imprime o livro dele, a editora é dele, é impressão própria. Então você só compra o livro do professor Gretz, ele cria essa escassez, né, dentro do evento dele, mas ele faz isso há 30 anos, né? Ele não faz isso hoje. Ele anota tudo, ele tem tudo num caderninho anotado, depois quanto que vendeu, o nome do evento, não sei o que, e ele mostra para você, olha aqui, ó, tanto aqui, deu. Incrível. E fica bravo quando não vende, cara. Quando ele tem que voltar com o evento, ele vai para a porta do evento e fica lá oferecendo. E aí ele termina de vender. De alguma forma, ele força a venda do evento. E nesse evento foi muito legal que assim, o material, esse negócio de eu ter feito um kit, porque o cara quando compra um produto seu, ele compra um produto ali e tal, não sei o quê. Agora, quando ele vê que tem vários produtos, né, que uma coisa complementa a outra, a venda aumenta. E você fala assim, vou botar 10 coisas ali, pô, não veio. Fui no último evento, levei um material, levei um livro só, não vendeu tanto e tal. Agora, se você leva todos os seus livros, o conceito de kit vende mais. Então, demorei anos para aprender isso em evento, porque a gente está acostumado a vender. Mas você sabe que a gente estava revisando esse final de semana a lista de todos os podcasts que a gente já fez. A gente fez, né, um especial com a história dos 50, e eu acho que o que é o mais assistido é Como Vender Mix. Como Vender Mix. Que é justamente essa história a gente falou de combos, sabe, de kits, de como você trabalhar junto, porque realmente vende mais se você sabe oferecer. Mas legal, Marcelo, pergunta aqui, que eu estava também ontem na preparação para hoje, encontrei aquela pérola que eu acabei de te mostrar para você que está nos ouvindo. A gente não colocou o vídeo do Marcelo. O Raul desenterrou aí o vídeo que eu nem sei o link. Depois você põe no sei lá onde aí o link para o pessoal. Mas quem está no YouTube vai lá, procura Gigantes das Vendas, Marcelo Ortega ou Marcelo Ortega Venda Mais, vai aparecer. E aí ele falando sobre sucesso em vendas, né? Que era o primeiro livro dele. E primeiro, né? O sucesso em vendas, né? Primeirão. O primeiro sucesso, assim, também. Mas uma das coisas que eu tenho sempre gostado de perguntar para o pessoal que, né, já nos acompanha há mais tempo, a gente vê muita coisa falando que é nova. Não, porque está mudando, porque isso é novo, porque não sei nada. E a gente que tem mais experiência, olha, diz, pelo amor de Deus, é a mesma coisa, só que deram um nome novo, uma roupagem nova, colocaram um nome em inglês para tentar dar uma firula e cobrar mais, mas é uma moçada que não tem muita cancha, não tem muito, né, história de vida, e aí pega umas coisas aí, dá uma reciclada e lança novo.
que você acha que tem de consistente, o que realmente mudou e o que você acha que no fundo não mudou? Eu acho que o que mudou é a formação das pessoas, né? A gente vive uma geração nova aí que tem por hábito fazer, digamos assim, uma imersão superficial num determinado assunto sem respeitar o passado, né? Primeiro, uma turma que olha com certo deslumbre, né? As fórmulas já prontas e feitas, encapsuladas. Vem muita coisa aí dos Estados Unidos, onde você está, né? Basta ver aí os conceitos de marketing digital que a gente vê hoje. Eu não estou querendo ser resistente à inovação. A internet, as redes sociais, as mídias sociais, o modelo digital, toda empresa precisa estar lá. Mas muita gente está pegando o que já funcionava em outras escolas de marketing, outras ferramentas de vendas, chamando com nome novo, até tentando melhorar e piorando o processo, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo clássico. Eu recebo comunicações no LinkedIn, que é supostamente a rede social mais corporativa, mais empresarial, mais para negócios. Eu recebo contatos diariamente de pessoas que não fazem a menor noção do que eu faço na vida, mas que usam um tipo de comunicação, um copy, como eles chamam, né? O pitch que eles chamam hoje, a gente já chamava de speech, essa coisa. Eles usam esse método de atacar meio que atirando para qualquer um. Não importa se ele vai acertar o Marcelo aqui. O que importa é que ele mandou para 800 mil caras e se 80 caras, num percentual baixíssimo, virarem negócio para ele, tá bom. Só que ele perde os outros tantos mil porque não tem aderência, não tem relacionamento. Teve um cara me mandando outro dia um e-mail não, um direct ali ou era no Instagram, dizendo assim, olha, como a gente já está no final do ano passado ele mandou isso, falando assim, como a gente já está do meio do ano para frente, alguma coisa assim, no segundo quarto, no terceiro quarto do ano, eu queria te apresentar as nossas ideias para esse segundo semestre. Quer dizer, o cara me mandou no final do semestre um texto que seria um texto de primeiro semestre, falando de mim como se, com a petulância, como se ele me conhecesse. Então, em geral, eu vejo, primeiro, uma preocupação com uma geração, e eu tenho um filho de 15 anos, né? Nós somos responsáveis por formar os filhos vendedores. A gente vê que é um problema de uma geração que se vitimiza muito, que não aguenta pressão, já foi dito isso por várias pessoas, especialistas do comportamento humano. A gente afere isso como líder, como pai, como pai de família, como educador, como professor, que muitas vezes a gente é. Mas a minha preocupação maior é o quanto se banaliza o conhecimento existente antes, sabe? Eu acho o seguinte, tem coisa que ficou velha, mas tem coisa antiga que é muito boa e que funciona pra caramba. E aí vou pegar até um gancho puxando a sardinha para mim. Eu lancei o meu primeiro livro que você citou aí em 2006. Ele foi revisado já pelo menos umas 10 vezes. Porque toda vez que acaba a edição, a editora fala assim, Marcelo, você quer mudar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Quer retirar algo? E eu, nas reimpressões, nas primeiras vezes que me pediu isso, eu não fiz nenhuma alteração. Ou fiz pouca coisa, né? Você tira uma coisa em outra. Nas últimas, eu, de fato, tive que incluir o assunto internet. Tive que incluir o assunto redes sociais, por exemplo. O método de prospecção mudou muito. O corretor de imóveis, por exemplo, hoje que pensar em ficar fazendo pirata, botando folheto no farol, que ainda tem uns caras que fazem isso aí. Ele não vai vender nem de perto que ele poderia, o que ele vendia antes, fazendo esses plantões, fazendo essas abordagens, né? Hoje o cara tem estratégias digitais muito melhores. Mas, em linhas gerais, você pega a espinha dorsal do livro Sucesso em Vendas, eu faço academia de vendas, treino pessoas há muitos anos, eu uso o processo de vendas, em essencial, com relacionamento, comunicação, antes preparação, planejamento, estratégia e por aí vai. Então, acho que cabe à turma que hoje diz que reinventou o marketing, reinventou a venda, ter um pouco de humildade, menos superficialidade e reconhecer que muitas das coisas eles estão reencapsulando com nome novo. Para mim é isso. Marcelo, comentário?
Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que muita coisa mudou, né? Alguns ajustes, mas a base não. Isso que o Ortega falou sobre o problema é quem não sofre impacto, isso é o Papa do marketing direto falava isso, né? Você não tem que pensar só em quem reage ao impacto que você faz de comunicação, mas os que não reagem você está o tempo todo atingindo, né? E as pessoas têm colhido resultados muito expressivos no curto prazo, né? O problema é quanto isso vai reverberar no médio e longo prazo e se esse processo é sustentável. Tem uma mudança de comportamento que eu vejo também, né? Que assim, a nossa geração é uma geração que está muito mais acostumada a processo estruturado, né? E eu acho que esse processo estruturado, na minha visão, né, e da nossa geração, ele é um processo mais seguro. Eu vejo que a geração mais nova, eles veem um processo muito assim, subiu a onda, eu vou pegar todo o resultado que eu puder pegar dessa onda. E eles não têm medo que essa onda acabe, porque depois eles voltam e eles pegam outra onda. A gente tenta ser muito mais consistente de ter um processo que se sustente durante muitos anos. Para mim, essa diferença de comportamento da moçada nova e da moçada do pessoal mais experiente tá aí um pouco, sabe? Nós queremos ter um processo que dure durante 40 anos e eles querem ter um processo seguinte, cara, se essa onda de 5 anos eu pegar e conseguir extrair o máximo dela, eu estou satisfeito com isso. Eles não têm medo dessa impermanência. Eu acho que essa é uma diferença super importante entre as gerações Só, e que vale só uma me reflexão. permite, só me permite acrescentar uma coisa que eu vou contigo em tudo que você falou, Marcelo. Eu acho que existe um problema no seguinte: alguns só querem uma onda. Sim. E uma onda para fazer dinheiro num curto espaço de tempo, jogando fora credibilidade, imagem, seriedade, fatores éticos, vai tudo para lá, todo lixo. Por quê? Porque eu vou até de novo, sei lá, citar aqui o conceito do Marcelo, não o cara falando de vendas, mas eu, como pai. O meu sobrinho, outro dia, né, como tio. O meu sobrinho falou para mim assim: Ô tio, existem hoje estratégias digitais, eu estou pensando em entrar nesse negócio. Eu falei: cara, isso aqui não é ético. Eu estou falando desses caras com presença digital, que são os micro-influenciadores, que estão sendo remunerados pelas casas de apostas, jogos e tal, não sei o quê. Um assunto polêmico, chato. Eu falei para meu sobrinho, eu falei: Lucas, é permitido? Por exemplo, o jogo. O jogo é uma coisa permitida no Brasil? Não. O jogo vicia. Se você, eu não sei, ele nem é um micro-influenciador, mas se ele tem, X seguidores, e esses seguidores começam a jogar, e começam a se prejudicar por isso, como é que você vai ficar, cara? Quer dizer, como é que você dorme depois, né? Ah, tem uns caras que estão milionários por conta disso. Então, me preocupa porque existe um conceito do enriquecer num curto espaço de tempo, fazendo o que for preciso para fazer, para ter isso. E aí acompanho também essa questão, Marcelão, do fatores éticos em vendas. Vocês, assim como eu, e a gente como tem respeito, credibilidade na área, por fazer a coisa séria, obrigado por quando você abriu dizendo assim, ninguém fica tanto tempo na área se não estivesse se reinventando, se não estivesse se adaptando, mas se não estivesse sendo sério também. A gente tem uma preocupação em não jogar fora tudo isso, cara. De repente associar a tua imagem a uma ação banal, de prometer resultado. Tem uma galera hoje que fala assim, não, você tem que prometer. Eu não tenho nenhum curso meu, Raul, que venda milhares eu não tenho, digamos, grande presença nessa área de infoproduto. Tem uma outra coisa lá que eu fiz com muito cuidado, muito mais direcionado para o meio corporativo do que para a pessoa física. A galera que me segue sabe disso. Eu tenho muita preocupação com, assim, mas para vender você tem que ficar fazendo uma série de lives prometendo que você vai aumentar 200% a venda do cara em 7 dias, em tantos dias. Quer dizer, cara, quem foi que falou que. E o pior é que isso vende, entende? O pior é que isso cria uma expectativa de resultado. Se o cara não conseguiu, ele que foi incompetente. Se ele conseguiu, ele vira prova social para mim e ok. Então aí eu estou mexendo numa outra área que eu acho.
Ortega, deixa eu perguntar para você, e o que mudou de positivo em vendas? Qual que é a visão sua sobre o que transformou de positivo em vendas? O que melhorou no processo nesses anos todos que você está no mercado? O que é realmente consistente nisso? Primeiro o que mais, eu tenho um vídeo que viralizou e eu nunca tinha tido um viral, chegou a 10 milhões de visualizações, eu falando a história do CRM, uma história de importância de preparação, planejamento e estratégia. Eu fiquei curioso. Eu tive na Salesforce em 2018, lá em São Francisco, vendo a estrutura deles, fazendo aquela visita ao Vale do Silício. Fui lá na Salesforce e fiquei abismado de ver uma empresa que tinha, sei lá, uma startup com 20 funcionários, tem 22 mil funcionários, faturamento milionário, e vende um monoproduto que é um sistema de gestão de força de vendas. Sendo que a área de vendas, há anos atrás, era uma área que nem olhava para isso, né? Ou pelo menos se você perguntar até hoje se vendedor gosta de controle, vão dizer que não. Então, acho que o que mudou é a consciência de que todo negócio ou todo profissional que está ligado à área de vendas ou aprende a ter preparação, planejamento, estratégia e uso da informação para tracionar melhor os negócios. Outra coisa que mudou é o simples fato de que a gente é muito mais visto por todos os cantos. A gente não trabalha mais de segunda a sexta. A gente tem um contato o tempo inteiro. Sejam os robôs, sejam os WhatsApp, sejam os chatbots, sejam os canais de comunicação, o omnichannel, o one-channel, como queira, está tudo conectando marcas, pessoas, com comparativo de preços, com a globalização de fato. E a terceira coisa, para quem vive de treinar, principalmente a venda consultiva, é a valorização desse profissional, que antes era um profissional, eu estou falando do profissional de vendas em todas as suas camadas, do pré-venda ao pós-venda, ao diretor de vendas. O profissional de vendas hoje não é mais o cara que não deu certo em outra área, não é mais o cara que está arriscando, que está provisoriamente. Ele é um cara que está sendo contratado com mais detalhe. É uma área que tem um olhar estratégico diferente, não só da pressão do fazer o resultado, mas do fazer o resultado com algum critério, com lucratividade, os indicadores de desempenho são percebidos, a equipe valoriza isso, metas, treinamento é uma coisa que mudou bastante. Eu dou muito mais, não vou dizer muito mais treinamento do que eu dava antes, porque eu sempre fui um cara de treinar a equipe de vendas, mas eu faço mais treinamento do que o que eu fazia antes, comparado à quantidade de palestra. Hoje não me chamam mais para fazer 2 horas, às vezes me chamam para fazer 8 horas, me chamam para fazer uma academia de 48 horas. Então, isso para mim é uma coisa que é muito positiva. Tem gente mais preparada, tem gente mais estratégica, tem um ambiente mais profissional do que o que tinha antes. Ortega, quando eu te conheci, na verdade, você estava saindo do Dale Carnegie, que eu acho que você foi, né, treinador, Isso formador, mesmo. ou seja, tá assim no ponta mesmo, né? E eu gosto muito porque sempre que a gente faz lista de livro que todo mundo deveria ler, aparece algum do Dale Carnegie, aparece lá. Isso, né, também tá super. Então, dá aquelas sacadas antigas de coisas importantes que a gente traz, que, né, são, né, que se traria que faria com que as pessoas conectassem essa sabedoria, né, essa filosofia mais, sei lá, vou chamar histórica, né, ao mesmo tempo com a história da tecnologia, do CRM, porque eu acho que, na verdade, quando se junta as duas coisas é que está o poder, né? Então você pega a tecnologia, pega a ferramenta e dá esse toque humano, você junta e faz puff, né? Mesma coisa, a gente tem falado muito do ChatGPT, cara, o ChatGPT pode ser um moedor de lixo e só trazer carne moída e coisa ruim, ou pode dar umas sacadinhas, mas você tem que aprender, né? E quando o ser humano começa a trabalhar isso, só que tem que voltar um pouquinho. Então, fala um pouquinho disso, de que você está trazendo, quando você vai falar com as pessoas, o que você ainda vai transmitindo em relação a isso. Você sabe, Raul, que tem 2 slides que estão há 14 anos na minha palestra, né? Um deles é o da Venda Mais, do que vocês citaram, o Mapa de Oportunidades, do livro Sucesso em Vendas, página 55. Então, aquilo foi uma moral que vocês me deram ali, e porque eu defendo de que, no mínimo, numa folha de pão, o cara, antes de sair de casa, faz um mapa de oportunidades e a agenda dele fica muito mais... É uma mágica, como você disse aí, né? Um puff
que abre a cabeça do cara. Ele pensar, o que eu tenho para vender, para quem que eu tenho para vender, que relacionamento eu tenho, que eu conheço desse cliente, o que ele já compra, o que ele não compra e tudo mais. E quando você cita, e o mapa de oportunidades, acredite, ele é uma ferramenta que está no curso do Instituto Dale Carnegie, o Sales Advantage, há trocentos anos, cara. A IBM usa isso desde 1980. Então, não fui eu que inventei o mapa de oportunidades. Ele é uma grande ferramenta que eu também edifiquei no meu primeiro livro, Sucesso em Vendas. E que eu uso. Eu não coloquei lá para servir de embasamento, para ficar falando de cross-selling. Upselling é o mix, como você falou, que é um dos vídeos mais assistidos de vocês. Quando você vai para Dale Carnegie, eu fui fazer Dale Carnegie em 98. Olha quantos anos já vão aí. Já tem 30 anos esse negócio, sei lá, quase 30 anos esse negócio. Em 98 fazer Dale Carnegie, porque eu comecei a dar treinamentos de vendas e eu era mal avaliado. O pessoal me achava arrogante, achava que eu não tinha uma postura adequada, e o Dale Carnegie é famoso por conta do seu treinamento de comunicação, de oratória. Mas isso não mudou até hoje, então o curso não era tão bom assim, porque continua. Sim, você continua me achando. Pô, cara, eu vou ter que voltar lá no dele. Então. Cara, então, mas não, é verdade, eu recebi umas avaliações ruins na empresa. Eu, na época, ainda era executivo de uma multinacional. A gente tinha uma apresentação, um seminário que a gente fazia de tecnologia. E os caras, no final, gostei muito do produto, gostei da abordagem do cara, mas ele é meio arrogante, meio não sei o quê e tal. E eu falei, pô, cara, eu preciso melhorar isso, fazer um curso de oratória. Descobri que eles tinham um curso de vendas. Aí eu fazer o curso de vendas, aí fui fazer liderança, comunicação e relações humanas, que é o principal curso do Dale Carnegie. E aí, pô, virei assistente graduado, fui fazer formação de instrutores e abri minha própria empresa de treinamento, muito na linha. Eu falei que eu tenho 2 slides. Um é o da revista Venda Mais, e o outro é o slide do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Porque está em mim de uma forma muito forte, cara. Em tudo que eu falo, antes de inventarem essas técnicas aí do oferta irresistível, do criar um canal de conexão, despertar atenção no curso. O cara já falava sobre isso lá atrás. Torne-se verdadeiramente interessado pelo outro, fale sobre o que interessa para o outro, não evite uma discussão, crie com afirmações imprevistas um senso de mistério para buscar o outro, torne-se verdadeiramente um monte de coisa, não critique, não condene, não se queixe, ninguém gosta de quem fica criticando, se vitimizando. Então o bom velhinho, que não ganhou dinheiro com isso, a mulher dele ganhou e as pessoas que criaram o instituto, perpetuaram isso. Reza a lenda que é o livro mais vendido depois da Bíblia, até hoje. Não, eu não tenho vergonha nenhuma de pegar a lista de livros antigos ou históricos, como você disse, e botar elas no cardápio de, quer começar em vendas? Leia Dale Carnegie, leia Joseph O'Connor, leia Frank Bettger, leia Neil Rackham, leia esses caras. Começa por aí para você entender que a turma que está falando hoje, que inventou o pneu, que inventou a roda, que inventou o motor, não inventou droga nenhuma. Esses caras estão adaptando. O outro dia eu peguei, até mandei um e-mail para a pessoa, porque ela pegou 5 objeções que são do Zig Ziglar. 5 motivos pelos quais as pessoas não compram por... E falou como se fosse dela. Disse, campeão, vem cá. Não, né? Tipo, cite a fonte. As pessoas não sei, parece que tem vergonha de citar a fonte, porque parece que ela não sabe. Não, fui eu que criei. Não, já... E é engraçado pra gente que já estudou, que já viu, você bate o olho e diz... Isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo, assim, vai ter tudo com tabelinha. Os caras não inventaram nada, só todo esse reciclado. Mas eu gosto muito disso, porque a pessoa que sabe fazer isso cria uma conexão, né? Como, por exemplo, do Dale Carnegie. Depois eu vou te pedir para falar que era a lei do triunfo, era a lei do sucesso, que você decorava ela, declamava ela, você ainda lembra dela? A filosofia do sucesso que está no livro do Napoleão Hill, né, cara? Isso, exatamente, Napoleão Hill. Eu entrava em palestra, vendedor adora, né, cara? Vendedor adora. E eu tinha acabado de fazer umas formações também nessa área de liderança e tal. Muita gente fez o Leader Training, que é aquele treinamento que faz um brainwash, faz uma lavagem cerebral no cara, no bom sentido, né? Mexe bastante com emoções. Eu olhava tudo que era treinamento.
Mas a filosofia do sucesso já era uma coisa que estava lá. Sei lá, minha irmã, por exemplo, ela deixava a filosofia do sucesso na parede quando ela vendia, trabalhava comigo vendendo. É uma coisa meio que para você assim, pô, você não vai acordar entusiasmado todo dia, né, cara? Você não vai. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje não vou, hoje não tô afim e tal, não sei o quê. São esses textos ou essas inspirativas que elas falam assim, não, peraí, cara, pô, se fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Porque nós descobrimos esse mundo, que o sucesso começa pela intenção da gente. E, bicho, aí você começou um mapa de oportunidades, começou um negócio, você fala, vou terminar. Deixa eu fazer uma pausa aqui na fala do Ortega, que tem um ponto aqui que eu acho super importante, que é o seguinte, você vê, o Ortega pegou as avaliações dele, os caras falando que ele era arrogante, ele foi atrás de um curso para resolver essa imagem que ele transparecia no treinamento dele. Cara, às vezes é tão simples você ouvir o que o cara tá falando, ir lá e tomar uma providência que não seja, pô, eu não sou arrogante, esse cara que é um idiota que tá falando que eu sou arrogante, vai lá e faz um curso, cara, vai lá e entende um pouco isso, melhora a sua comunicação, melhora a sua oratória, vê por que você está transparecendo isso, né? Quantas pessoas eu já vi no mercado, na área de treinamento, que as pessoas falam, pô, esse cara é meio arrogante, esse cara não passa uma coisa muito humilde mesmo, e daí não conecta, principalmente quando vai falar com a equipe de vendas, e aí é só o cara buscar uma solução. Esses dias eu vi, por exemplo, que a Amazon, né, o grande desafio da Amazon era devolução de roupa. Devolução de roupa que as pessoas provavam e não servia. E gastava milhões com devolução de roupa. Aí foi lá, fez o quê? Pegou a principal startup do setor e comprou, né? E comprou por quê? Porque ela resolve o problema. Eu vejo que às vezes a gente, em primeiro lugar, não sabe qual é o problema porque a gente não ouve o cliente e quando a gente ouve, a gente reage dando voltas, ao invés de falar assim, cara, como é que eu resolvo esse problema especificamente? Então eu gosto muito da história que o Ortega falou, porque de repente ele está tanto tempo no mercado, porque lá atrás ele teve a humildade de falar assim, cara, vou atacar esse problema aqui, porque isso pode comprometer a minha carreira. Às vezes é tão direto e é tão simples e a gente se perde nesse processo. Cara, eu continuo fazendo isso. Eu acho que o melhor balizador da sua evolução é o feedback negativo, sabe? Dado obviamente, sempre, tem aquela brincadeira, sempre uma crítica injusta é um elogio disfarçado, né? Porque tem cara que vai te criticar gratuitamente, né? A maioria das pessoas elas estão ali olhando o seu sucesso, a sua evolução, o que você está fazendo, com algum ar de inveja, sei lá, ou querendo sabotar. Basta ver quando eu lancei em 2009 o Instituto Marcelo Ortega, que era para ensinar outras pessoas a dar o treinamento de sucesso em vendas para dentro das empresas, ou instrutores irem lá aprender como eu fazia, porque eu não estava dando conta de dar esse treinamento nas empresas que me contratavam. Eu queria ter equipe. Aí tive a ideia de falar, vou fazer um instituto, formo gente e tal. 60% dos caras que foram para o treinamento eram caras que queriam copiar a ideia e não queriam fazer nada junto comigo, né? Outros 20% que foram no treinamento foram para sabotar o treinamento, para avaliar mal. Era cara que enfim, que tecia comentários ruins ou ficava falando. Eu comecei a olhar para isso e falei assim, pô, eu estou criando um negócio aqui para tentar criar um grupo, né, para fazer a turma estar junto. E no fundo a turma não está. 10% ficaram comigo lá porque gostavam realmente do processo e foram juntos, né? Fora alguns clientes que estavam lá também, que queriam copiar o negócio para estar com eles. Então eu continuo fazendo até hoje. Toda vez que eu recebo uma avaliação ruim, eu olho, né, a verdade dela, se ela se repete, e eu vou buscar. Outro dia eu estava num curso aí, desses cursos como é que chama? É uma formação de inovação. É bem legal e tal, com embasamento que vem lá de Stanford e tal, um professor que tinha uma base legal de vários cases, você tinha que montar um case de inovação. Eu estava fazendo parte e tal, porque começaram a falar o seguinte, Marcelo, tua palestra, ela não cita as coisas que estão acontecendo nesse mundo, né, das startups e tudo mais, está na hora de você botar coisas aí, ou o mundo dos negócios, ou o pensamento e tal. E eu falei, não, eu vou então buscar
toda uma linha, como eu fui para o Vale do Silício, como a gente vai visitar, esse ano não fui, a gente vai na NRF, a gente vai olhar o que está acontecendo no varejo, o que está acontecendo no agronegócio, cara. Eu acho que eu vi um vídeo teu, Caetano, falando outro dia sobre isso, né, cara? O cara que vende hoje na porteira, falando com o produtor rural, falando com o pecuarista e tal, o cara não pode mais só ficar na conversinha do cafezinho, do saber como é que está o tempo, do saber e bater papo. O cara tem que saber tendências de mercado, porque está chegando um novo cara hoje que não compra o relacionamento, ele compra números, ele tem um jeito de tratar diferente. Então, de verdade, a gente não pode parar, meu irmão, a renovação. E, Raul, ó, eu não esqueci a filosofia do sucesso, tá? Se você quiser, eu encerro ela aí. Com certeza absoluta. Não, eu lembro, porque o jeito que você declamava, ela tá no teu cérebro, que eu acho que você vai estar lá no hospital, no leito, daí as pessoas vão dizer, Marcelão, fala aí, né? Daí o cara vai começar a falar. Se você pensa que é um derrotado e morre. Não, peraí. Não, eu vou interferir aqui. Não vou deixar o Ortega sair daqui sem falar, porque se é uma coisa que está tão na raiz dele, Ortega, não, desculpa, meu irmão, mas vai ter que falar isso daqui, porque se está tão na raiz é porque algo foi super importante para você. Eu acho que é fundamental que você compartilhe com o pessoal, até porque é muito legal isso, combina com o que o Raul falou, né? De citar a fonte, né? Citar da onde veio, né? E eu acho super nobre quando a gente aprende e a gente cita algo que a gente aprendeu com a fonte. Da onde vem a filosofia do sucesso? Tem essa origem do livro A Lei do Triunfo, mas tem também, cara, o ódio de fazer um treinamento em que você não consegue falar a filosofia do sucesso. Quem fez o Leader Training sabe que esse negócio, você é desafiado a decorar esse troço e não consegue falar no ambiente de pressão, aí você depois é colocado numa situação que eu não posso contar, né? Tem todo esse estigma do treinamento, não pode contar, e aí você sofre lá com isso e tal. Você fica puto, essa é a verdade. Aí você sai do treinamento e fala, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é falar esse negócio. Depois você fala a primeira vez, é muito legal, cara. Aí eu comecei a falar em palestra, funcionou e tal. Na Expo Venda Mais, quando eu encerrei, você via no final, sabe aquele vídeo como é que chama? Um domingo qualquer, que o Al Pacino tá falando com o time de futebol, e ele tá falando assim, eu não posso fazer por vocês, vocês têm que fazer isso, e os caras do time começam a ficar com o olho arregalado. Quando você começa a falar filosofia, tem uns caras que fizeram o treinamento, acho que eram puto igual você, e os caras começam a crescer junto, e eles começam a falar, e o cara sai no final falando assim, cara, eu conseguirei. Então, são âncoras para a gente se entusiasmar. Entusiasmo vem de dentro, mas você precisa ter alguns drivers externos, se lembrar de algumas coisas para poder estar entusiasmado. Marcelo, que tal a gente já encaminhar? Então, ele tá todo empolgado aí, não quero perder o tesão do tipo, Marcelo, com você agora, então atenção, você que está nos vendo, nos ouvindo, um momento histórico, certo? Super clipe, Marcelo Ortega citando A Lei do Triunfo do Napoleão Hill. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, nada conseguirá. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não lhe sorrirá. Se fizer as coisas pela metade, você será um fracassado, porque nós descobrimos esse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, se torna como tal. Mas se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se de uma convicção de que conseguirá infalivelmente. Porque a luta pela vida nem sempre é vantajosa. Nem aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é quem crê plenamente. Eu conseguirei! E que todos vocês consigam. Meus amigos, obrigado. Gosto muito de vocês, admiro muito vocês. Viu? Muito bem. Conversamos aqui com essa figuraça, Marcelo Ortega, cara que entende muito, muito de vendas e adorei esse final. Marcelo, comentários finais para a gente encerrar.
O que eu vou falar depois dessa? Não vou falar mais nada. Ortega, super obrigado. Prazerzão estar com você aqui no nosso podcast. Não podia Muito obrigado. faltar, né? Pô, a gente passou dos 50 e o Ortega não tinha aparecido ainda. Não tem jeito, pô. Devia estar lá nos primeiros lá, porque é uma grande figura, como diz o Raul, entende muito de vendas e essa participação final foi sensacional. Obrigado, Ortega. Obrigado, irmão. Prazerzão estar com vocês. Me chamem quando quiserem, tá bom? Abraço. Boas Combinado. vendas, como diz o Raul. Né? Boas vendas, campeão. Boas vendas, campeã. Boas vendas. Eu me lembro do Exatamente. Raul assinando boas vendas com 2 cifrõezinhos assim. Até hoje eu faço isso. Mando pro pessoal boas vendas com 2 cifrõezinhos assim. Muito bem. E eu vou terminar com mais cedo ou mais tarde, quem cativa, adorei a cativa a vitória. Olha que coisa, né? Tipo, sofisticada, entendeu? Quem cativa a vitória é aquele ou aquela que crê plenamente, eu conseguirei. Campeão, campeã, você conseguirá. É por isso que a gente está juntos aqui com você, tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas, boa semana e nos vemos no próximo podcast.